Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos de direito civil, nós vamos falar hoje acerca dos negócios jurídicos e vamos olhar para os negócios jurídicos a partir da escada pontiana. Já explico o que quer dizer isso. Você percebeu que desde que se adquire personalidade jurídica, ou seja, a partir do momento que a pessoa nasce e respira, ela é sujeito de relações jurídicas? Sim, ela está inserida em relações jurídicas, mesmo que não expresse sua vontade, ok? Mas quando eu falo em negócio jurídico, eu estou falando numa subespécie de relação jurídica que depende de vontade e que tem uma característica negocial, tá? Então, o Pontes de Miranda olhou para o negócio jurídico, para os negócios jurídicos aqui no direito brasileiro, e trouxe uma forma de compreender como que um negócio jurídico chega a existir para o direito. Ou seja, pode ser que você celebre um contrato qualquer que não chegue sequer a existir para o direito, embora você expresse a sua vontade. Você pode celebrar um contrato que exista e tenha até validade, mas ele não chegue a ser eficaz porque não cumpriu alguma condição daquele contrato, certo? E para que você passe por essas fases para saber se o negócio jurídico existiu, teve validade e chegou a ser eficaz, você sobe os degraus dessa escada, tá? Quem pensou isso foi o Pontes de Miranda, quando trouxe esse pensamento sobre os negócios jurídicos, certo? Eu trouxe para vocês no material um conceito de negócio jurídico. O que é um negócio jurídico? Então, é uma relação jurídica que decorre da manifestação de vontade negocial das partes. Então, para eu celebrar um negócio jurídico, eu preciso externar a minha vontade, mas não é só isso. Que mais, gente? Para ser considerado existente, válido e eficaz, ele deve seguir os degraus dessa chamada escada pontiana. Quem foi o Pontes de Miranda? Coloquei uma fotinho dele para você aí. Foi um jurista, filósofo, matemático, advogado, sociólogo, magistrado e diplomata brasileiro. Foi ele que pensou nessa escada, eu trouxe até o desenho para vocês. Essa escada, né, que você percebe num primeiro degrau, o plano da existência. Se você não cumprir os requisitos, os pressupostos daquela existência, o negócio jurídico sequer chega a existir. Aí eu tenho, num segundo momento, o plano da validade, ou seja, o negócio existiu, tem validade ou não, vai depender de cumprir esses requisitos. E, por fim, eu tenho o terceiro degrau, que é o plano da eficácia, né? Que diz respeito a todo o restante ali dos elementos inerentes ao negócio jurídico, como, por exemplo, uma condição, um encargo, uma resilição de um contrato, tá? Tudo isso vai estar lá no plano da eficácia. Mas calma que eu vou explicar um a um para vocês. E eu acho que fica mais fácil explicar pelo exemplo, né? Então, vamos pensar aqui que você tenha um animal de estimação que você gosta muito, 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 muito. É o companheirinho da sua vida. Eu sei que tem muita gente assim, né? Será que você pode fazer um testamento e deixar parte dos seus bens para ele? Ai, professora, eu quero fazer um testamento porque meu cachorro, ele só falta falar, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Vamos imaginar que você faça agora, pegue o teu caderninho e faça de próprio punho um testamento aqui, deixando metade dos seus bens para o seu cachorro, né? Não vai nem sequer existir este negócio jurídico. Porque embora você tenha externado uma vontade, não existem partes para figurar no negócio jurídico e para cumprir os requisitos do primeiro degrau da escada pontiana. Como não, professor? Meu cachorro é gente. Não, teu cachorro não tem personalidade jurídica. Teu cachorro, pro direito, é considerado um bem, e um bem semovente, porque ele se move, tá? Então, quando você faz um testamento deixando metade dos seus bens para o seu cachorro, o negócio jurídico sequer chegou a existir, porque faltou o quê? Olha ali, partes. Tem você, que é uma parte capaz, né? Mas o cachorro não é.
Ai, professora, que coisa boba, né? Claro que não dá para deixar nada pro cachorro. Gente, lá no Japão você pode deixar por testamento coisas pro seu cachorro, tá? Depende do direito. Aqui, no nosso direito brasileiro, para que um negócio jurídico exista, você coloque o primeiro pezinho lá no primeiro degrau da escada, é necessário que existam partes. Então, se eu fizer um testamento pro meu cachorro, faltou parte, tá? Segundo elemento, vontade. Bom, eu falei para vocês que o negócio jurídico depende de vontade. Então, eu não posso celebrar negócio jurídico se eu não externar uma vontade. De tal forma que se existir um negócio jurídico em que não houve vontade, esse negócio sequer chegou a existir. Mas como que é possível isso, professora? Vocês já ouviram falar em gente que recebeu contas de telefone sem nunca ter contratado a linha telefônica? Já viu isso no jornal, né? O que aconteceu aí? Alguém pegou o CPF, os dados da pessoa, contratou a linha telefônica no nome dessa pessoa, porque eles fazem às vezes por telefone mesmo, né? Só confirmam os dados. Usou o telefone no nome da pessoa e depois a conta ficou lá no Serasa para a pessoa pagar, né? Qual que é a defesa? Você, advogado, perceba a importância disso para você que está fazendo direito quando, né, for praticar o seu ofício, a sua profissão. Ora, se me chega um caso desse no escritório, eu sei que o negócio jurídico sequer chegou a existir, porque não teve manifestação de vontade dessa pessoa em contratar a linha telefônica. Então, eu não vou nem discutir o resto, porque se eu não houver vontade, não existe o negócio jurídico, logo não existe a dívida, tá? Outro requisito é que exista um objeto, a existência em si de um objeto ali para a existência do negócio jurídico em si, né? Um exemplo completamente hipotético. Já ouvi falar que certos religiosos vendem terreno no céu. Hipotético, né? Eu sei que é uma minoria. E tem gente que compra o terreno no céu. Gente, existe para o direito o objeto terreno no céu? Eu vou conseguir discutir isso no judiciário? Obviamente não, porque o objeto não existe. Então, se eu chegar e disser que eu quero deixar no testamento o terreno no céu que eu comprei, percebe? Tá? E por fim, a forma, certo? Bom, nós já vamos ver os requisitos formais do negócio jurídico já no segundo degrau, mas só para vocês entenderem o que é essa forma. Vamos imaginar que eu queira doar para você o imóvel onde eu resido. E eu digo, meu querido, a partir de agora você é dono do meu imóvel, beleza? Você fala, beleza. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Você é mesmo dono do meu imóvel? Não, porque a forma de doação não pode ser simplesmente verbal. Comprar uma coxinha na cantina pode ser verbal. Agora, fazer doação de bem imóvel apenas de forma escrita e cumprindo os requisitos legais. Então, me acompanha aqui no raciocínio. Eu olho para o negócio jurídico e eu penso no primeiro degrau da escada pontiana. Vem aqui comigo. O primeiro degrau diz que para que o negócio jurídico exista, é necessário partes, vontade, objeto e forma. Se eu olhar para o negócio jurídico e faltar partes, ele não existiu. Se faltar vontade, ele não existiu. Se faltar um objeto, ele não existiu. E se faltar uma forma, ele sequer existiu. Ai, mas aqui é no fio do bigode, aqui vale a minha palavra, porque o senhor disse que eu doei, é porque eu doei. Gente, não é assim que funciona, tá? Então, quando eu olhar para o negócio jurídico e ele tiver partes, vontade, objeto e forma, ele alcançou o primeiro degrau, que é o degrau da existência, mas eu tenho que olhar num segundo momento para o próximo degrau lá no alto, que é o da validade. Pode ser que o contrato exista, mas seja nulo, não alcance ali validade, tá? E isso está lá no Código Civil, no artigo 104. Já vamos voltar lá, certo? Então, primeiro degrau, partes, vontade, objeto, forma. Segundo degrau, que é o plano da validade. Se quiser abrir depois o material,
a escada pontiana, eu fiz um resuminho aqui para ficar mais claro. No segundo degrau, nós também temos partes, mas são partes capazes. Nós também temos vontade, mas é a vontade livre. Nós também temos objeto, só que o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, e por fim nós temos a forma, que é forma prescrita ou não proibida, não defesa em lei. Então, quando eu olho, gente, para esse segundo degrau, eu vou olhar se tem partes. Tem partes, ok, mas eu olho mais. As partes são capazes. Eu posso celebrar um contrato de compra e venda com uma pessoa de 14 anos, de compra e venda de bem imóvel? Ela vai me vender o imóvel dela, ela tem 14 anos, herdou um imóvel. Eu posso celebrar esse contrato? Até posso, mas eu tenho que olhar que essa pessoa tem uma incapacidade absoluta. Então, a lei traz requisitos para eu contratar com ela. Se eu contratar com ela, sem cumprir os requisitos, o negócio é nulo por incapacidade da parte. Então, eu tenho parte incapaz e o negócio pode ser nulo, certo? Vamos adiante aqui. Segundo degrau aqui, depois das partes capazes, nós temos a vontade livre. Então, não basta externar a vontade tem que ser livre. Vocês sabiam que o casamento é um negócio jurídico? E o casamento depende de uma declaração de vontade? Sim, né? Então, nós temos as partes, o noivo e a noiva, o noivo e a noiva. Nós temos uma declaração de vontade, de tal forma que se na hora do casamento um dos dois disser que não vai ter casamento, tá? A gente vê muito isso no casamento caipira, vontade que não é livre. Já viram o casamento caipira? Como é que o noivo vai casar? A moça chega grávida, né, barrigudinha, e o cara vai casar com a moça, com o pai com a espingarda nas costas. Não é assim que funciona no casamento caipira? Eu dou esse exemplo que fica mais fácil você lembrar depois, né? Se o cara, o rapaz, está casando com a moça com uma espingarda nas costas, a vontade dele é livre, gente. Não. Existiu o casamento? Tem partes, tem. Tem vontade? Tem, ainda que, né, viciada. Tem objeto? Sim, e tem forma. Mas se a vontade não for livre, eu posso anular o negócio jurídico, tá? A gente já vai entrar nos detalhes aí, agora só para você começar a entender isso aqui. Terceiro, eu tenho um objeto, mas esse objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. De tal forma que se eu tiver um negócio jurídico que envolva objeto ilícito, esse negócio não vale para o direito. Ele pode até existir, mas ele não vale para o direito, né? Então, por exemplo, fiz um carregamento lá de produtos contrabandeados. O objeto é ilícito, é contrabando. Eu não posso entrar na justiça exigindo direito sobre esse negócio jurídico que é inválido, porque o objeto em si é ilícito. Mas pode ser também, gente, olha lá, que o objeto seja impossível, né? Você não consegue delimitar o objeto ou tornar possível aquele objeto, tá? Então, vamos imaginar comigo que você comprou em lote, né? Você comprou sem ver um terreno em uma fazenda. E quando você foi lá olhar, o terreno era dentro d'água, era dentro do rio, né? Eu posso dizer até que nem existiu esse negócio de não passou nem pelo primeiro degrau. Por quê? Porque o objeto é inexistente, tá? Mas vamos imaginar lá que não é o que você contratou, né? Você agiu com um erro ali, talvez você tenha sido enganado. Também pode dizer que o objeto, né, não é exatamente o que foi contratado, tá? Determinado ou determinável. Imagina que você vai comprar uma colheita que não, né, de milho. O milho não foi colhido ainda, você não sabe quantas toneladas vai dar. Mas você fala lá no contrato que vai comprar toda a produção de milho. E isso vai ser determinado quando se colher o milho, tá? Então, quando eu olho para o objeto, esse objeto ele tem que ser não só lícito, como tem que ser algo possível e, além de tudo, ou determinado ou determinável. Se não conseguir fazer isso, gente, se você olhar e for ilícito, não tem validade o negócio jurídico. Se você olhar e for algo impossível,
não tem validade o negócio jurídico. Ou se for uma coisa que você não consegue determinar, ele também não tem validade. Pode até ter existido o negócio, mas aqui para o nosso mundo jurídico, ele não tem qualquer validade, tá? E por fim, gente, lá no quarto requisito da escada pontiana, tô aprendendo a mexer nesse sistema, a forma tem que ser a prescrita, ou seja, a forma que a lei exige, ou não defesa na lei, tá? Então, se a lei exige que a doação de bem imóvel seja feito por escrito e etc., a lei exige uma forma, e se você fizer de outra forma, o negócio jurídico não tem validade, tá? Ou você faz o negócio jurídico de uma forma que a lei não vede, também é possível, certo? Então, vamos imaginar aqui que eu comprei um bem imóvel. E para você comprar um bem imóvel, você tem que registrar no registro de imóveis. Vocês sabem que quem não registra não é dono. Contudo, eu fiz um contrato particular de compra e venda. Eu posso dizer que o negócio jurídico não existiu? Não, seria até má fé da minha parte. Mas como o contrato de compra e venda não pode ser feito de forma particular, no direito eu considero que o negócio jurídico existiu, ele simplesmente não seguiu a forma prescrita na lei, mas existe uma promessa de compra e venda que está consubstanciada naquele contrato, certo? A gente vai tentar sempre aproveitar o negócio jurídico, tá? A gente vai dizer que ele é nulo só quando não der para aproveitar. Ou a gente pode dizer que ele é anulável. Nulo e anulável não são a mesma coisa. A gente já vai ver isso. Calma, tá? Só pra você entender, por enquanto, como é que a banda toca aqui, tá? Então, olhei para o negócio jurídico. Tem partes, vontade, objeto e forma? Existiu. Beleza, legal. Olhei para o negócio jurídico. Tem partes, capazes, objeto, lícito, possível, determinado ou determinável, vontade, livre, e a forma é a prescrita em lei ou a que não foi proibida por lei. Eu tenho um negócio que existe e que vai ter validade. Legal. Só que pode ser que o negócio jurídico exista, tenha validade, mas não tenha eficácia, porque não cumpriu algum dos requisitos. Os principais são termo, encargo e condição, a gente já fala disso. Mas existem outros, dá uma olhadinha lá no material, tá? Coloquei para vocês. Condição como um evento futuro e incerto. O termo como um evento futuro e certo, ou seja, quando acontecer, o contrato vai ter, né? O negócio jurídico vai ter a eficácia dele. Pode ser um encargo, um modo, né? Um ônus que você tem aqui que assumir. Pode se dar por inadimplemento. Pode incidir em juros, em cláusula penal, multa, pode incidir em perdas e danos, resilição, registro imobiliário, tradição que é a entrega da coisa. Isso é só para vocês entenderem o que está envolvido aqui no plano da eficácia. A gente vai ver hoje condição, termo e encargo, tá? Que são os principais. Outro dia a gente entra nos demais detalhes aqui do plano da eficácia, tá? Então pensa comigo. Eu olhei para o negócio jurídico, tem partes, vontade, objeto, forma, existiu. Tem partes, capazes, vontade, livre, objeto, lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita não defesa em lei, ele teve validade. Mas se eu não cumprir uma condição do negócio jurídico, um evento futuro e incerto, né? Quando você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. Nunca passou, nunca ganhou carro. Não teve eficácia essa minha promessa. Um termo, né? Um evento futuro e certo. Quando eu morrer, eu vou te deixar todos os meus bens. Eu sei que eu vou morrer um dia, eu não sei exatamente o dia, mas eu sei que eu vou morrer um dia, né? Ou quando eu me formar aqui na faculdade de Direito, eu vou ganhar um carro. Talvez não saiba o dia, mas eu vou me formar. Se eu não me formar, eu não ganho carro. Ou eu tenho um encargo qualquer, né? Olha, eu vou te dar tal objeto, tal bem, se você fizer isso ou aquilo, tá? Então, esses são os 3 planos aqui da escada pontiana. Coloquei no materialzinho para vocês, bem divididinho, né? E aqui era o plano o terceiro degrau, o plano da eficácia, que vai dizer da condição enquanto um evento futuro e incerto. Pode ser que, né? Eu não tenho certeza que vai acontecer. Um termo, que é um evento futuro e certo, que tem um quando, às vezes tem até data e hora, às vezes não.
né? O exemplo da morte. Morte não tem data e hora, mas ela vai acontecer. Ou um encargo, que é um modo, né? Uma forma que vai exigir um ônus e uma liberdade de um terceiro que está recebendo uma doação, por exemplo, tá? Bom, pessoal, agora que você entendeu, né, o que é essa tal de escada pontiana, eu quero me ater ao segundo degrau da escada pontiana, tá? Que é o artigo 104 do Código Civil, que eu já comentei com vocês. Se puder abrir aí no código, senão não precisa mais. É interessante que você acompanhe comigo, tá? Bom, o artigo 104, ele vai dizer, né, que para o negócio ter validade, ele tem que ter partes, capazes, objeto, lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita no defesa em lei e vontade livre. E o primeiro detalhe que você tem que se atentar é sobre a capacidade, especialmente porque teve alteração dessa matéria em 2015. Então, veja só. Hoje, nós temos como absolutamente incapaz, tá? Uma pessoa que não pode celebrar negócios jurídicos sem estar representado por alguém capaz, apenas os menores de 16 anos, tá? Então, veja. A regra geral, vocês sabem disso, é que a capacidade plena seja adquirida aos 18 anos de idade, certo? Então, com 18 anos de idade, a lei diz que eu tenho capacidade plena, não preciso nem ser assistido por ninguém nos negócios jurídicos e nem representado por ninguém. Isso é uma alteração legislativa de 2015, porque antes era um pouquinho diferente o tratamento, e quando você for resolver as questões é preciso que você perceba isso. Tem questão desatualizada aí que você, né, ou vai ter que responder de forma diferente do que você talvez já tenha visto anteriormente, tá? Então hoje, gente, apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. As outras hipóteses lá do artigo 3º do Código Civil, que trata da capacidade, são relativamente incapazes, tá? Então eu coloquei para vocês aqui no material que a capacidade plena se adquire aos 18 anos de idade e que a incapacidade civil é restrição legal imposta aos exercícios dos atos da vida civil. Beleza. Que mais, gente? Nós temos, então, os absolutamente incapazes, ou seja, os que não podem exercer pessoalmente os atos da vida civil sem estarem representados e não apenas assistidos. Olha aqui para mim. Representados e não só assistidos, representados os menores de 16 anos, tá? Absolutamente incapazes, só os menores de 16 anos. Ai, professora, mas as pessoas não conseguem exprimir a vontade quando estão em coma. Ela é também absolutamente incapaz? Nesse caso, não mais, tá, pessoal? Por quê? Porque embora a pessoa esteja em coma e não consiga exprimir sua vontade, ela é considerada pelo artigo 3º do Código Civil como relativamente incapaz, devendo ser, portanto, assistida nos atos que precisar fazer lá na sua vida civil, certo? Que mais, então, gente? Quem são os relativamente incapazes? Não se preocupem em aprofundar agora, porque eu vou voltar na matéria, só para você entender o segundo degrau da escada pontiana acerca da validade. São aqueles que têm que ser representados, ou seja, se eles celebrarem negócios jurídicos sem representação, perdão, sem assistência, né, serem assistidos, eu posso anular um negócio jurídico. Então, é causa de anulabilidade, não de nulidade já por si, mas é uma causa de anulabilidade, tá? Então, quando eu olhar para o negócio jurídico e eu perceber que a pessoa é absolutamente incapaz, eu sei que ela tem que ser representada. Mas se eu olhar para o negócio jurídico e eu estou diante de um negócio jurídico que é celebrado com partes relativamente incapazes, eu tenho que assistir esse relativamente incapaz. E quem que são esses relativamente incapazes? Veja aqui, pessoal. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos. O que significa dizer que entre 16 e 18 anos eu não sou absolutamente incapaz. Mas se eu for celebrar negócio jurídico, eu tenho que ser assistido pelo meu representante legal. Então, dos 16 aos 18 anos, eu sou relativamente incapaz. Quando, então, eu adquiro capacidade plena, menos de 16, absolutamente incapaz.
16 a 18, relativamente incapaz. Que mais, gente? Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. O que é um ébrio habitual? Já ouviram aquela música Tornei-me um ébrio por amor? Que é uma pessoa que bebeu, né? Bebe todas, porque é um chifre, talvez, né? Ébrio é a pessoa, né, que tem problemas de alcoolismo. E os viciados em tóxicos, problemas com drogas, tá? Nós temos também aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, é o exemplo de quem está em coma, que eu falei com vocês, né? A pessoa em coma não consegue exprimir vontade, mas ela é relativamente incapaz, tá? E por fim nós temos os pródigos. Quem são os pródigos, gente? Você já ouviu falar em pródigo? Já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Ah, professora, a parábola do filho pródigo é aquele que vai embora e volta. Não é bem isso, gente. O filho pródigo é aquele que recebe a herança adiantada, gasta tudo, né, na bagunça e depois volta porque gastou tudo. Então, o pródigo, gente, é aquela pessoa que gasta e não sabe no que está gastando, tá? É aquela pessoa que você manda no mercado, você dá 10 reais pra pessoa, manda ela no mercado trazer uma caixa de fósforo, uma caixa de ovo e trazer o troco. Ela vai no mercado, volta sem o fósforo, sem o ovo, sem os 10 reais, e ela não sabe onde é que ela gastou. Esse é o pródigo. O pródigo é aquela pessoa que ganhou na loteria e gastou toda a fortuna que ganhou, não sabe nem aonde. É aquela pessoa que não consegue gerir o seu patrimônio, tá? Essa prodigalidade não é simplesmente dizer, você administra mal, isso depende, claro, de um tratamento jurídico especial, né? Mas se eu tiver um pródigo, significa que eu não posso contratar com ele como contrataria com a pessoa que não é pródiga, tá? Então, esses são os relativamente incapazes lá do artigo 3º do Código Civil. Depois eu volto com mais detalhes por esse aqui. Mas é que você precisa saber agora, no segundo degrau, né, que eu vou olhar para essas pessoas e vou saber se ela é absolutamente incapaz, relativamente incapaz, ou se ela tem capacidade plena, que é lá o primeiro requisitinho do primeiro degrau, do segundo degrau, tá? Partes capazes. Então, olho lá para o artigo 3º do Código Civil e descubro se a parte é capaz, relativamente capaz ou absolutamente incapaz. Tranquilo até aqui? Vamos adiante, então. Bom, pessoal, já falei para vocês do 3º degrau, né? Do artigo 104, sobre a capacidade, e quero falar agora dos absolutamente incapazes, relativamente incapazes e da questão da representação versus ser assistido, tá? O que você tem que lembrar aqui? Bom, os absolutamente incapazes, eles podem celebrar negócio jurídico, sim, desde que representados por uma pessoa capaz, tá? Então, eu tenho lá uma criança, um adolescente de 14 anos, ela é absolutamente incapaz. Significa que ela não pode fazer nenhum negócio jurídico? Não, ela pode fazer negócio, celebrar negócio jurídico, desde que representada pelos seus pais, por exemplo, né? Já o relativamente incapaz, gente, ele pode celebrar negócio jurídico, mas deverá estar assistido por esse representante legal, por esse responsável, por esses pais, tá? Isto aqui tem um tratamento legal específico, é matéria de outra aula, é só para você saber que isso existe, certo? Bom, segundo degrau, eu falei em partes capazes, beleza. Segundo requisito do segundo degrau, vontade livre. Poxa vida, vontade livre. Nem sempre, quando eu vou celebrar um negócio jurídico, a minha vontade é livre. E para eu ter um vício de consentimento, ou seja, um vício de vontade, eu vou recair em algum desses vícios aqui que eu coloquei para vocês. Ou é erro, ou é dolo, ou é uma coação, ou estado de perigo, ou uma lesão, tá? Vou dar um exemplo de cada um para ficar mais fácil. Vou imaginar que eu cheguei numa festa e uma pessoa veio me oferecer um relógio dourado por um preço assim bastante atrativo, né? Eu olhei aquele relógio, meu olhinho brilhou, falei, nossa, é hoje que eu vou me dar bem, né? Provavelmente a pessoa tá querendo dinheiro rápido, né? Eu vou ganhar uma grana com esse relógio de ouro. A pessoa não me disse que era um relógio de ouro. E eu comprei o tal do relógio, achando que era um relógio de ouro.
em erro. Eu me enganei sozinha, inclusive. A pessoa não me disse nada, né? Eu fiz um negócio jurídico, eu celebrei esse negócio jurídico com um erro de julgamento meu, tá? Mas eu tenho um vício de consentimento, porque a minha vontade era comprar um relógio de ouro. E não simplesmente um relógio dourado. Se eu vou conseguir anular esse negócio jurídico ou não, uma discussão pra frente, tá? Mas como eu tenho um erro, eu posso vir a anular um negócio jurídico, tá? Por quê? Porque é um vício de consentimento. Eu não externei minha vontade livremente, né? Eu errei ali. Diferente do dolo, gente. No dolo, a pessoa dolosamente me engana, nesse exemplo do relógio, para eu pensar que é um relógio de ouro, né? Então eu olhei pro relógio, achei lindo, ela falou, olha, é um relógio caríssimo de ouro da minha família, né? Mas eu quero me desfazer dele porque me traz péssimas lembranças. Me conta aquela historinha, né? E eu sou enganada por ela dolosamente e externo uma vontade, viciada por um dolo, por uma pessoa que me enganou, tá? Se eu vou conseguir anular ou não o negócio jurídico, é uma discussão pra frente, o juiz vai decidir. Mas que eu tenho aqui um vício de consentimento, né, que alguém me enganou, eu tenho. Coação, mesmo exemplo do relógio. Cheguei na festa, tô lá bonita e formosa, né, a pessoa olha pra mim e fala, olha, eu vou contar pra tua esposa, eu vou contar pro teu marido que você tá na festa. Você disse que ia ficar trabalhando até tarde, tá aqui na bagunça, tá? Eu só não vou contar se você comprar esse meu relógio de ouro. E me coage, me ameaça, né? Para que eu celebre o negócio jurídico, é uma coação. Esses são os vícios típicos, tá? Que a gente fala de conceito típicos, né? Porque eles estão sobre a vontade em si. Diferente da lesão, do estado de perigo da lesão. O estado de perigo, eu até sei o que eu estou fazendo, mas como eu estou numa situação emergencial que envolve um risco de vida, eu externo a vontade embora sabendo o que eu estou fazendo, só por causa do estado de necessidade. O que é estado de necessidade, gente? Vamos imaginar que uma pessoa próxima, sua, um parente, né? Às vezes o judiciário não considera nem a melhor amigo. Um parente seu tá na porta do hospital, né? Correndo um risco de vida e te exigem lá um cheque calção. Isso hoje é proibido, mas ainda existe, né? E como o teu parente tá ali entre a vida e a morte, você celebra o negócio jurídico, você dá o cheque calção. Porque a pessoa, ou você faz isso ou morre sem atendimento, tá? Um exemplo hipotético, claro. E claro que você sabe que você tá dando um cheque, mas você não queria fazer isso, tá? É um vício de consentimento. Você sabe o que você tá fazendo. Você tem plena certeza, diferente do erro. Que eu achei que tava fazendo uma coisa, tava fazendo outra. Não, que eu sei que eu tô dando um cheque, né? Mas movido por um estado de necessidade de vida vital de um parente meu. E a lesão, gente, é quando a pessoa, quando há um desequilíbrio muito grande num contrato, tá? E eu celebro esse contrato sem perceber que há esse desequilíbrio, certo? Então, quando eu olho para o segundo degrau, para o segundo requisito do segundo degrau, eu olho para esses vícios de consentimento, que também será matéria de outra aula, só para você entender isso hoje, tá? Tem um erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, que também é um pouquinho mais para frente, tá? Então, olhei para o segundo degrau, partes. Ah, mas tem capacidade essa parte? Olhei para o segundo degrau, vontade. A vontade é livre ou será que tem algum erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão? Vai depender do caso concreto, hoje você tem que só entender isso, tá? Vamos para frente, gente. Objeto. Objeto, lá no segundo degrau, não basta só existir. Ele tem que ser um objeto lícito, né? Então eu fui lá, joguei no bicho. O jogo do bicho é um jogo ilícito, né? Não é legal. Nossa, eu não sabia. Pois é, muita gente não sabia, mas o jogo do bicho é legal, né? Então, se eu não receber o prêmio, eu não posso... Eu vou chorar na cama, que é lugar quente. Por quê? Porque o objeto do negócio jurídico é ilícito, né? Eu não tenho como me socorrer. Claro, talvez não penal, mas me parece não, que não é possível. Ainda, o objeto tem que ser possível, né? Eu não posso celebrar negócio jurídico com um objeto que é impossível, tá? E se houver qualquer impossibilidade, eu consiga provar essa impossibilidade, mais uma vez, depende do caso concreto, né? Mas se eu provar que é uma impossibilidade que não dependeu de mim, por exemplo, eu posso anular esse negócio jurídico por ser um objeto impossível, tá? O exemplo lá do terreno que eu comprei, no fim é um terreno que não é terreno, é só água,
né? É impossível, não posso ter comprado um terreno que é um lugar que só tem água, né? E por fim, o objeto é determinado ou determinável. Eu vou comprar 10 cabeças de gado. Determinado. Eu vou comprar todos os bezerros da fazenda, que eu ainda vou determinar. É possível, tá? Então eu vou olhar para o segundo degrau, vou olhar partes, capazes, vontade, livre, objeto, lícito, possível, determinado ou indeterminável. Né? E com isso eu resolvo muita coisa aqui no direito, pessoal. Que mais, gente? A forma. A forma mais simples. Ou a forma vai ser a prescrita ou vai ser a não defesa em lei, tá? Então, imaginar lá que eu tenho na minha família, né, uma pessoa que prestou serviço, isso é comum ainda, apesar da emenda constitucional que melhorou a condição dos empregados domésticos. Eu tenho uma pessoa na minha família que criou, né, os meus filhos e pretendo deixar uma casa para ela e sempre prometo para ela que quando eu morrer, a casa tal vai ficar para ela, né? Só que eu só prometo, gente, eu não faço nada. Não deixo testamento, não vou no cartório, não faço a doação desse bem imóvel como tem que ser. Então não adianta, ainda que eu deixe, né, por escrito em algum lugar, a forma da doação tem que ser a prescrita em lei. Não existe doação se não de bem imóvel, se não for na forma prescrita em lei. A lei exige que seja feita dessa forma. Ou, claro, eu posso ter negócio jurídico que a forma não seja adequada, mas eu aproveito o negócio jurídico, tá? Ou, a lei não proíbe que eu faça daquela forma, então eu vou fazer da forma que melhor me aprouver, desde que haja essa liberdade, né? Essa liberdade de vontade das partes, quando a lei não disser como isso vai ser feito, beleza? Bom, vamos adiante, pessoal. Terceiro degrau é o plano da eficácia. Só para a gente esmiuçar mais um pouquinho. A regra geral é que o negócio jurídico ele tenha condição, condições, prazos a serem cumpridos, encargos a serem cumpridos, para que alcance os seus objetivos, né? Então, se eu não cumprir condição, se eu não cumprir prazo, pode ser que esse contrato não tenha eficácia esperada, né? Então, às vezes, eu celebro um contrato, um negócio jurídico qualquer e falo, olha, você tem que me entregar isso até 23h59 do último dia do mês. Se você não me entregar, se rescinde o contrato aqui, né? Nós temos a resolução do contrato porque você não cumpriu o prazo, então para mim não interessa mais, tá? Então eu coloquei lá, né, uma condição, um prazo, um encargo qualquer e eu posso olhar para o negócio jurídico e ele existir, ter validade, mas por não ter cumprido algum desses requisitos do terceiro degrau, ele não chega a ter eficácia nenhuma, tá? Percebe? Isso tá lá, gente, essa questão da condição do termo encargo, nos artigos 121 e seguintes do Código Civil, certo? O que é condição, então? Diz assim, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. O que é futuro incerto? É o evento que ainda acontecerá, mas as partes não têm ciência do dia da sua ocorrência, tá? Coloquei especificamente aqui, olha, se você se formar em direito, eu vou te dar um carro, tá? É uma condição, perdão, coloquei o slide errado. É uma condição suspensiva. Tá? Nós temos condições suspensivas e condições resolutivas. Então, eu coloco lá uma condição suspensiva, que é aquela que impossibilita a produção dos efeitos até que o evento futuro incerto seja realizado. Tá? Então, ou seja, se eu não realizar aquilo, eu não implemento a condição, então eu não tenho como dar eficácia para o negócio jurídico. Então, se eu tenho uma condição suspensiva, que é formar na faculdade de Direito, enquanto eu não formo, meu direito fica suspenso, por isso que é suspensivo, ele fica penduradinho, né? Ele tá lá, o meu carro tá penduradinho, esperando eu terminar a faculdade de Direito, tá suspenso. Se eu terminar, quando eu terminar, eu vou ganhar um carro. Se eu não terminar, vai ficar penduradinho lá, suspensivo de pendurado, tá?
E nós temos também, gente, a condição resolutiva, que é quando se extingue o direito. Quando a gente fala em suspender, a gente fala em deixar penduradinho, esperando lá para ver se ele vai acontecer. Mas quando eu falo em resolutivo, resolver, tá? É quando eu extingo o direito após a ocorrência do evento futuro e incerto. Ou seja, eu vou cessar para o beneficiário a aquisição dos direitos anteriormente garantidos, dependendo de um futuro incerto. Exemplo, eu vou tirar a tua mesada quando você conseguir um emprego. Tem gente que não consegue emprego nunca, né? Que daí tem essa promessa, olha, na hora que você conseguir um emprego, eu vou tirar a sua mesada. Que dia que eu vou conseguir emprego? Futuro incerto, não sei, né? Aliás, incerto até porque eu não quero procurar emprego, nunca não vou trabalhar minha vida inteira. Não quero ficar viver de mesada, tá? É uma condição resolutiva, porque se eu implementar, eu extingo. Tranquilo? Bom, nós temos o termo. Quando eu falo em termo, eu sempre estou falando numa data, né? É o momento em que começa ou se extingue a eficácia do negócio jurídico. Eu tenho um termo ali, podendo ter como unidade de medida a hora, o dia, o mês ou o ano. Exemplo, eu vou te dar um carro quando você completar 18 anos. Né? Então, o termo é quando você completar 18 anos. Você sabe quando você vai completar ou quando você completou 18 anos? Você ganha um carro? Acho que a maioria não, né? Você gostaria de ter ganho, né? Mas aqui nós temos um termo, que é um prazo aqui, certo? E, por fim, gente, eu tenho um encargo. O encargo é aquele que o doador, quando vai doar, exemplo clássico, ele te dá uma condição, né? Eu gosto de usar o exemplo do Clodovil. O Clodovil, gente, ele era um homem chiquérrimo. E ele tinha uma casa muito chique, que tinha muitos animais, né? Eu lembro que ele tinha uns patos muito bonitos. Vamos imaginar que ele fala assim, olha, quando eu morrer, eu vou deixar essa casa, tá, pra você, desde que você continue cuidando dos meus patos. Então, te deu um encargo, ele te deu uma benesse, né? Mas ele veio com um encargo junto. E se você não cuidar dos meus patos, né, até eles morrerem, isso vai ficar para outra pessoa, por exemplo, tá? Então, o encargo é sempre, né, coloquei para vocês, uma coisa imposta pelo doador, restringindo a liberdade do beneficiário no que diz respeito à sua forma de utilização do bem ou do valor doado. Tá? Então, imagina, olha, quando eu morrer, eu vou te deixar todo o dinheiro da minha poupança, desde que você cuide lá de um abrigo de idosos. Né? Vamos dizer que eu sou muito milionário, né? Preciso aceitar esse encargo. Tá? Então, tem um encargo a ser cumprido ali nesse negócio jurídico. Tá? Esse é o terceiro degrau, pessoal. Então, só para a gente repassar rapidinho, para você lembrar disso, não esquecer mais da nossa escada pontiana, eu olho para o negócio jurídico e eu penso que é aquele negócio jurídico ou que é celebrado com uma vontade. E quando eu olhar para o negócio jurídico, eu vou pensar primeiro se ele existiu, segundo, se ele teve validade e terceiro, se ele alcançou a eficácia. Eu vou olhar para o negócio jurídico e vou botar o pezinho no primeiro degrau quando eu disser que tem partes, vontade, objeto e forma. Beleza, tem tudo isso? Tem. Faltou alguma coisa? Não existiu. Tem tudo isso. O negócio existiu? Existiu. Será que ele é válido? Vamos ter que olhar. Vamos ter que olhar o artigo 104 do Código Civil para dizer se ele é nulo ou anulável. Não se preocupe, esse objeto de próxima aula, nulo e anulável, 104 com detalhes. Vou olhar se as partes são capazes. Se não forem, eu posso ter um negócio jurídico nulo ou anulável. Já explico a diferença na próxima aula. Vou olhar se a vontade é livre. Se a vontade for viciada, eu posso ter um negócio jurídico nulo ou anulável. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, próximas aulas. Eu vou olhar para o objeto e vou descobrir se ele é lícito, possível, determinado ou determinável. Se ele for ilícito, impossível ou indeterminado ou indeterminável, ele é nulo ou anulável. E por fim eu vou entrar no plano da validade olhando se a forma que ele foi celebrado, que ele foi constituído, é a forma que ele exige ou é uma forma que ele não proíbe. Se eu conseguir cumprir esses 4 requisitos, eu coloquei meu pezinho no segundo degrau.
Entretanto, isso não garante que meu negócio jurídico tenha eficácia, percebe? Ele pode existir, ele pode ter validade, mas ele não cumpriu uma condição, ele não cumpriu um termo, ele não cumpriu um encargo, etc. Se eu chegar aqui no plano da eficácia e não cumprir a condição, o termo, o encargo, o negócio jurídico sequer chegou a ter eficácia, tá, gente? Então, tem um negócio jurídico que existe, tem validade e é ineficaz. O que é um negócio jurídico perfeito, então? É um negócio jurídico que alcança o primeiro degrauzinho lá, põe o pezinho no primeiro degrau, ok? Põe o pezinho no segundo degrau, ok? E quando chega no terceiro degrau, cumpre lá a questão da eficácia, né? Cumpre um termo, um encargo, uma condição, tá? E assim por diante, certo? Então, essa foi a nossa aulinha sobre a escada pontiana, gente. Eu vou retomar esses assuntos no decorrer das aulas, com mais detalhes. Hoje eu preciso só que você tenha ideia de que isso existe. E para a gente entender a validade ou a nulidade, ou se tem eficácia ou não, só estudando detalhadamente. E vai ser matéria das próximas aulas. Obrigada até aqui, gente. Tchau, tchau!